Hoje nós vamos aprender, amados, sobre uma flor que não cresce no jardim natural. Amém? É uma flor especial. A passagem de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 25, que diz assim: Aqueles que se opõem a ele, ele deve instruir gentilmente, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Amém? Então, amados, a palavra do Senhor, ela diz que o arrependimento é a única coisa que pode trazer o poderoso sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Você vê que vai e vem estudo bíblico, o Senhor sempre nos traz a advertência do arrependimento. Por quê, amados? Porque o arrependimento ele pode ser perdido. E se o homem perder o arrependimento, ele perdeu tudo. Houve uma certa ocasião que um pastor foi visitar um homem e ele estava no leito de dor, no leito de morte. E então ele fez a oração por esse homem e então ele disse para ele: O senhor se arrepende dos seus pecados? E ele disse para o pastor: Esse é o meu problema. Eu brinquei com o sangue de Jesus, eu brinquei com arrependimento e eu perdi o arrependimento. Eu não consigo mais me arrepender. Então esse homem não conseguia mais se arrepender dos seus delitos, dos seus pecados. Aí, amados, muitas pessoas dizem assim, né? Mas eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não tenho vício. Eu vou me arrepender do quê? Amados, somente de acordar todos os dias e de nós abrirmos os nossos olhos, nós ativarmos a nossa mente, nós já pecamos involuntariamente. Nós estamos sujeitos ao nervosismo, nós estamos sujeitos aos nossos sentimentos que é contra nós. O nosso próprio coração é o nosso inimigo. Então, nós precisamos sim se arrepender diariamente, numa base diária, para que nós venhamos a estar sempre conectados com Deus e o pecado não venha separar nós de Deus. Porque a palavra diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, o apóstolo Paulo, uma certa ocasião, ele fala: quem poderá nos separar do amor de Deus? A fome? Não vai separar. A nudez, o frio, ou a situação econômica? Não, não vai. Nada, nem a morte pode nos separar de Deus. Porque se nós morrermos em obediência e santidade, nós iremos para o reino de Deus. Amém? Então, o arrependimento, amados, ele é um dom de Deus. É algo que vem do Senhor. O arrependimento é uma mudança do pecado. Daquele pecado mais querido, aquele pecado que a pessoa mais gostava dele durante toda a sua vida. Então, ela vai deixar aquele pecado para se voltar para Deus. Porque no decorrer da nossa vida, há muitas coisas que agradam a nossa carne. Muita coisa que agrada, muitas coisas que a gente fazia. E chega um momento da nossa vida, que é o momento chamado momento do arrependimento, que é o momento de nós colocarmos a nossa vida em ordem para com o Senhor. Porque nós sabemos que a nossa vida aqui na terra é passageira, muito passageira. Ontem mesmo, vocês eram meninas, eu era um menino, hoje nós já somos adultos, hoje nós já temos filhos, muitos já têm neto, e o tempo não para. E a palavra do Senhor diz também em Eclesiastes que o homem, a mulher, ela é como uma árvore. Quem aqui já viu uma árvore quando estava cortando? Quem já viu cortar uma árvore? Levante a sua mão, por favor. A palavra do Senhor diz que nós é como uma árvore. Quando você corta uma árvore, ela cai ou para a direita, ou para a esquerda, ou para a frente, ou para trás. Mas aonde ela cai, ela fica. Alguém já viu alguma árvore sair correndo quando corta ela?
Não corre mais. Então o Senhor está dizendo assim que simbolicamente também nós seremos cortados dessa terra. Tem até uma passagem que diz: o machado está aos pés. Então um dia nós vamos ser cortados dessa terra. E assim como uma árvore, naquele momento, o momento da nossa passagem, se nós formos antes do arrebatamento, ou até mesmo no dia do arrebatamento, o nosso estado naquele momento vai definir onde nós iremos passar a nossa eternidade. Então você vê que não adianta a pessoa ser caridoso, não adianta dar cesta básica para o pobre, não adianta a pessoa ser boazinha, não adianta a pessoa ser 50 anos de evangelho, não adianta. O que vai contar é aquele dia, aquele momento. Aquele momento será um momento decisivo. Por isso que nós ensinamos que nós devemos vigiar, andar em arrependimento e santidade diariamente, porque não sabemos o dia e nem a hora que o rei voltará ou que nós iremos partir. Porque você vê que hoje nós vivemos o fim dos tempos, amados. Todas as coisas acontecendo, é guerra, rumor de guerra, é assalto, é morte, é tanta coisa. Você vê que garoto de 17 anos tendo infarto, meninas novas morrendo de infarto, né, de derrame, dando AVC em pessoas novas, coisa que antigamente não acontecia. Então, idade não quer dizer nada. Hoje, a qualquer momento, nós podemos deixar essa terra. E o momento que nós deixarmos essa terra, que vai definir onde nós iremos passar a eternidade. Aqui, por melhor que seja a nossa vida aqui na terra, uma coisa nós sabemos: mais cedo ou mais tarde, teremos que partir. Teremos que ir embora. E para onde nós iremos? Para o Senhor, se nós estivermos em obediência. Porque haverá dois povos: o povo rebelde e o povo obediente. Então, nós temos que perguntar para nós mesmos: onde eu quero passar a minha eternidade? Ah, eu quero passar com o Senhor. Então, eu preciso preparar a minha vida. Amém? Porque às vezes, amados, naquele grande dia, o dia do Senhor, ou o dia da nossa partida, muitas pessoas vão lamentar porque às vezes perdeu a salvação por causa de dinheiro, às vezes perdeu a salvação por causa de amar alguma coisa desse mundo. Quer dizer, uma coisa momentânea. Se você ou eu ganhar 300 milhões, 1 bilhão, quanto tempo nós vamos viver nessa terra para curtir esse dinheiro? Não é verdade? Vai passar tudo, amados. Podemos morar na melhor casa, vestir a melhor roupa, mas isso vai ser temporário. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que partir dessa terra. Querendo ou não, partiremos. E o dia também da nossa partida, eu não sei, você também não sabe. Nós não sabemos, pode ser hoje. Uma certa ocasião, amados, nós estávamos no culto, assim como nós estamos agora, no ensinamento, e uma das pessoas que estava com a gente, terminou o culto, ela passou mal, foi para o hospital e morreu. Olha para você ver como que a coisa é séria. Agora você vê, ela foi uma pessoa bem-aventurada, porque no dia da partida dela, ela estava onde? Buscando o Senhor, se preparando. Amém? Então essa é a importância. É um trabalho poderoso, um trabalho difícil, uma obra que está acima do nosso poder. Então, o arrependimento não é, por exemplo, eu ofender você, ou você me ofender, ou alguém te magoar, fazer alguma coisa séria, ele chegar em você e falar: ó, eu me arrependo, me perdoa? Ah, tá, perdoou. Não, amados. É de dentro do coração, não é da boca. A pessoa tem que se arrepender mesmo. Por exemplo, você vê, se eu estava conversando outro dia com uma senhora, ela falou assim: ó, um bandido, um assassino, se arrepender, se ele se arrepender, ele tem o perdão de Deus. Eu falei: tem o perdão de Deus, mas tem que se arrepender de verdade. Como que você sabe quando um assassino, quando ele se arrepende de verdade? Ele vai entrar em choque, ele vai entrar em pânico, porque ele vai ver que o que ele fez é gravíssimo, ele vai se lamentar,
ele vai ficar com a tristeza. Por exemplo, igual Davi, amados. Davi, Deus tirou ele do meio das malhadas, fez ele rei, deu tudo para ele. Ele não era filho de rei, ele não era príncipe, mas Deus fez ele rei. Mas, amados, por causa de uma cobiça, por causa do pecado sexual, ele se envolveu com uma mulher casada, Betseba. E você sabe que o pecado é um abismo, e vai chamando outro abismo. E ele se envolveu com ela. Passou uns meses, ela chegou e falou: eu estou grávida. A consequência do pecado vem. E ele então tentou ainda fazer da forma dele. Chamou o marido, para o marido voltar para casa, para que esse filho viesse a se parecer que fosse do marido dela. Mas ele era um homem fiel. Ele falou: como que eu vou para minha casa se os meus homens, meus soldados estão lá na guerra? Ele se recusou. E Davi se viu em apuros com aquele pecado. E aquele pecado, você sabe que o pecado ele vai cauterizando a mente do ser humano. O pecado ele vai contaminando. E ele vai mudando a pessoa. E você vê que ele acabou mandando matar Urias. Olha para você ver o que um pecado é capaz de fazer na vida do homem. Mas na cabeça dele ele achava que estava tudo bem, porque quando o pecado contamina, é como uma droga. Deixa a pessoa com a cabeça, totalmente cauterizada, anestesiada, Fica aquela coisa sem raciocínio lógico. Aí o que aconteceu? O profeta teve que ir lá e falou para ele: Davi, tinha um homem que ele tinha muitas ovelhas. E além daquelas, ele ainda podia ter muitas outras. E havia um homem que só tinha uma ovelhinha. E esse homem rico foi lá, pegou a ovelhinha dele, levou, fez um banquete com ela e mandou matar aquele senhor, aquele dono daquela ovelhinha. O que deve fazer com ele? Ele rasgou as vestes dele e falou: esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer. E quando o profeta falou: esse homem é você. Então, amados, quando ele se arrependeu, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele sofreu a consequência daquele pecado até o último dia. E isso é provado na Bíblia. Você vê que quando Davi, ele envelheceu, e ele ficou um ancião, e ele lembrava do pecado que ele cometeu, você vê que a coisa é tão séria, que a palavra do Senhor diz assim, que dormia aos pés dele uma jovem. Uma jovem. Mas ele nunca teve nada com ela. Por quê? Porque aquele pecado deu nojo a ele, amados. Ele viu a consequência daquele pecado sexual que destruiu a sua vida, destruiu a sua família. Destruiu toda a vida. Então o pecado, amados, ele vem para destruir a minha vida, destruir a sua vida. E o fundamento do pecado é impedir a nossa salvação eterna. Impedir de nós voltarmos para casa, para os braços do Senhor. Amém? Então, é um trabalho difícil, amados? É. Mas nós conseguimos com o poderoso sangue de Jesus. Amém? Não há poder debaixo daquele poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que fez o mundo, que pode quebrar o coração de um pecador e transformar o coração de um pecador. Então aqui nós vemos que o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, aquele mesmo poder que diz: haja luz e houve luz, aquele mesmo poder de Deus é o poder que vai fazer cada um de nós vencer o pecado. Se carregar o celular está no vermelho, se cair, Amém. Carregado, eu não vi. Amém. Então, mas é esse poder, o poder do Criador, de Jeová Yahweh,
que vai nos ajudar a vencer, a quebrar o nosso coração. Porque o nosso coração, amados, ele tem uma tendência de se endurecer automaticamente. Vê quando você conheceu Jesus, quando eu conheci Jesus, e vê hoje para você ver. Como que se nós não tomarmos cuidado, ele vai petrificando. Amém? Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então você vê que o próprio Senhor, ele nos dará um novo coração se nós pedir para ele. Foi o que Davi fez. Se você deve ler os Salmos para você acompanhar a trajetória do arrependimento de Davi. Ele pediu um novo coração para Deus, porque ele viu que aquele coração dele precisava ser mudado. Então ele falou: Senhor, eu quero um novo coração. Eu preciso de um transplante urgente. Eu preciso de um coração segundo o coração de Deus, segundo o coração do Senhor. E você vê aqui que ele também nos dá um espírito novo. O espírito da natureza carnal precisa ser removido. E no lugar daquele espírito é dado o Espírito Santo, um novo espírito para nós. Aí, amados, nós vamos conseguir, com um novo coração, com um novo espírito, com uma nova mente, a mente de Jesus Cristo. Amém? Você é tão capaz de derrotar o inflexível quanto de derreter o seu próprio coração. Então, quando você se lança aos pés do Senhor e é sincero com Ele, fala: Senhor, meu coração está empedrado, o meu coração está duro, eu preciso que o Senhor me dê um novo coração. Arranca esse coração de pedra e me dê um coração de carne. Eu preciso ter um coração sensível para ouvir a sua voz, um coração sensível para te buscar, para te amar, um coração sensível para ter uma comunhão com o Espírito do Senhor. Você é tão capaz de transformar uma pedreira em carne quando te voltar o seu próprio coração para o Senhor. Então, quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor, verdadeiramente, então o Senhor, ele vai transformar. Agora, o Senhor só faz alguma coisa em nós, amados, se nós querermos. Porque o Senhor é educado. O diabo, ele quer invadir o coração. Ele quer pular a janela, quer arrombar a porta. Mas Deus não. Deus, ele te dá a liberdade de escolher ou a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então ele só vai fazer se você pedir, se você querer. Você é tão capaz de ressuscitar os mortos e de criar um mundo quando se arrepender. O arrependimento é uma flor que não cresce no jardim da natureza. Em Jeremias capítulo 13, no versículo 23, diz assim: Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nem vocês podem fazer o bem àqueles que estão acostumados a fazer o mal. Então você vê que por que tem pessoas que não mudam? Por que tem pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho eterno e ela não é capaz de deixar o mal, de deixar de praticar a iniquidade? Ou então, por que a maioria das pessoas prefere amar a mentira, amar o pecado do que amar a Deus? Porque não depende de nós, amados. O arrependimento é um dom celestial. E esse dom vem do trono de Deus. Nós nada podemos sem o auxílio do Senhor Jesus. Uma certa ocasião ele diz assim: nada podeis fazer sem mim. E de fato nós não podemos nada. Amém, amados? Então,
O arrependimento é um dom que vem do alto. Os homens não nascem com arrependimento no coração, pois nascem com a língua na boca. Não está no poder de nenhum mortal arrepender-se à vontade. Então aí nós entendemos por que muitas pessoas não chegam ao arrependimento. Chega ao arrependimento falso, porque o arrependimento falso é aquele que você fala da boca para fora. E se você fez algo que desagradou a Deus e você se arrepende, então você não vai fazer de novo. Porque se você fizer de novo, então você não se arrependeu. Porque às vezes a pessoa comete alguma coisa que desagrada a Deus e ela fica com medo da punição celestial, do juízo de Deus. E naquele momento de aflição, ela fala que se arrependeu. Mas quando as águas acalmam, faz igual o Faraó que nós estudamos. Ele falou para Moisés que deixaria o povo ir embora. Mas quando ele viu que acalmou a tempestade, ele falou, eu não vou deixar mais. Amém, amados? Então, amados, para nós terminarmos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, que diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse homem é Jesus Cristo. Amém, amados? Então, no passado, quando você e eu não conhecia a verdade, muitos pecados nós cometemos. E Deus muita coisa não levou em consideração. Porque Ele viu que nós éramos ignorantes. Porque com certeza, se Ele levasse em consideração, muito de nós não estaríamos aqui. Amém? Mas o Senhor não levou esse pecado em consideração. Mas hoje Ele dá uma ordenança. Que todos, em todo lugar, quer dizer, todos, toda a humanidade, em qualquer lugar, em qualquer nação, todos em qualquer lugar, se arrependa. E Ele diz, porque o Senhor estabeleceu um dia para julgar todos os homens da terra. Amém, amados? E esse dia vai chegar. Então, nós não podemos estar do lado dos rebeldes, mas nós temos que estar do lado daqueles que se arrependem, aquele que muda de vida e aquele que busca a salvação. Amém, amados? Então, o arrependimento, ele é uma flor que não cresce no jardim natural, mas no jardim do meu coração, do seu coração, pelo poder de Deus. Amém?